Olá, meus queridos linhas e carretéis. Estamos aqui, mais uma vez, no nosso canal Fechecler, hoje com o programa Nós. E eu recebo meu querido sobrinho Gabriel Felipe, ator, cantor, modelo, influencer. Gabriel, estou à sua disposição, fique à vontade. Então, tio, hoje vamos fazer algumas perguntinhas para você. Vamos lá. Primeira pergunta. Em algum desfile, ou algum evento, ou alguma vez que você precisou muito, o seu salto já quebrou? Já te deixou na mão? Gabriel, já quebrou. Eu me lembro de. Eu tinha um salto marrom, de madeira, né? Eu trabalhava no Abanerge. E uma aluna comprou um salto assim, eu achei muito bonito, e pediu o endereço e fui comprar. Aí existiam dois modelos, eu comprei os dois modelos para mim dar aula, né? E ele, por ser de madeira, o que acontece? Com muito andar, né? Ou seja, eu dava aula naquela época 9 horas da manhã. E aí eu ficava até 6 horas da tarde. Era uma turma gigante, de quase 200 garotas, entre garotas e garotos. Eu almoçava no local, tinha aula de etiqueta mesa, dentro do Aham. restaurante do clube do banco. E eu sei dizer que o sapato partiu, tá? No meio da minha aula, eu tinha uma passarela dentro da sala de aula, a sala era gigantesca, eu tinha uma passarela de uns 15 metros, um T de uns 15 Meu metros, Deus. por 2 de largura, era algo assim absurdo Foi o melhor curso que eu dei aula até hoje foi esse. A estrutura era maravilhosa. O sapato partiu e eu continuei, tá? E as pessoas ficaram impressionadas. Naquela época, claro, a gente mais novo, você não tem barriga, papapá, papapá, eu não caí. Nem parecia que eu tinha quebrado o sapato. Aconteceu também outras vezes. Eu estava trabalhando na lona de Jacarepaguá, se eu não me Sim. engano, em 2015, e eu tinha um salto alto que o salto dele, eu até adquiri esse salto quando você estava trabalhando comigo lá em Caxias, né, em 2008, e Sim. você era bem pequenininho, e era um salto que ele era verde. O Todo verde, eu lembro do verde. Ele era todo de madeira, mas o salto dele era em prata. Eu tenho esse salto guardado até hoje, que eu não me desfiz dele. E ele partiu. A base dele dentro era de ferro. Ela quebrou. E foi a primeira vez que eu tomei um tombo. Eu nunca tinha tomado um tombo, né? E eu sempre saía andando. Mas ele partiu de uma tal forma que eu fui ao chão. Buf! Quando eu caí no chão, eu falei assim. Aí eu caí o corpo jogou e eu aparei com as mãos. Aí Aham. eu olhei para aquilo e falei assim: ih, o negócio aqui tá meio brabo. Porque é um salto com a base de ferro. Cortar, sim, eu acho que o olho grande aqui tá reinando. E teve um outro. Olha, agora lembrei de mais um outro, também na lona, que também foi comprado na mesma época que você estava em Caxias comigo trabalhando, Aham. que ele tinha uma fivela na lateral. Esse eu trabalho com ele até hoje porque foi recolocado um salto novo, a parte de trás, né? Nova, porque ele também é de madeira e a parte de trás também tinha um ferro. Esse foi muito interessante porque como é que é o nome dela? A mãe da Thalita Porcino, ela estava junto comigo e Aham. quando eu virei, deu aquele estalo assim, pá! E aí eu continuei andando. O salto ficou. O salto estourou. Saiu a metade do salto. E eu continuei no peito do pé. Aham. Desfilando. Eu não percebi que tinha quebrado, porque a maioria das vezes o meu calcanhar não encosta no chão. Eu desfilo no peito do pé. E Sim. ela falou assim, gente, partiu o sapato do tio Helder, o que ele mais gosta de usar. E realmente era um sapato que eu mais gostava de usar até hoje. Mandei consertar para continuar com ele, que Aham. não existe mais aquele modelo. Respondi a você, porque também tem outras Respondida. situações. Eu já tomei tombo de sapato alto. É, eu estava fazendo um ensaio no Abanerge e esse sapato foi a Viviane que me levou para mandar fazer em Caxias, onde ela fazia os sapatos dela, a Viviane que eu falo Araújo. Sim, sim. E aí mandamos fazer um sapato para mim de vinil, lindo, branco. Eu tenho esse sapato guardado até hoje. Aí eu fui dar um ensaio geral no ginásio e o palco.
é muito alto até hoje, porque não foi destruído, existe. E encostava uma escada que tinha um lance de 8 degraus. Meu Deus. É. E o meu salto era realmente muito alto, muito mesmo. Algo mais ou menos assim. E tem ele guardado até hoje que eu não me desfaço de nenhum deles. Gabriel, eu sei dizer que o meu sapato, ele, na hora de eu descer, eu tenho o hábito de longe olhar para a escada, porque em etiqueta social, a mulher não pode olhar para a escada ao descer da escada. Ela Sim. tem que olhar de longe e descer olhando para frente, ela não desce de frente. Quem desce de frente é só o homem. A mulher desce de lado. Sim. Então, se uma mulher desce de frente à escada, ela desce igual o pato, com a perna aberta. Então, ela desce de lado, jogando uma perna por cima da outra, como se fosse uma costura. É uma Sim. elegância impecável. Então, quando uma mulher, você vai a um local e uma mulher tem esse savoir-faire de descer dessa forma, você já vai tirar assim. Essa mulher fez, ou o professor dela de manequim era muito bom e passou pelo Senac, que é o meu caso, eu passei pelo Senac, ou era professor de etiqueta social, que é o meu caso, que eu fiz etiqueta social e a mesa também para dar aula. E aí o que acontece? Naquele cruzar, pá, 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 porque eu desço numa rapidez só. Eu não Aham. venho devagar, eu venho pum, 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 pum. Um pé esbarrou no outro, porque a pata de vaca era muito alta. Meu querido, acho que foi lá em cima que foi. Quando bateu, eu virei. Aí eu virei, eu dei um rolamento, eu virei cambalhota de salto alto nos Meu degraus da escada, Deus. bati no chão, levantei e continuei desfilando. Né? Aí, os alunos eram uns cento e pouco que estavam olhando, e eu continuei desfilando como se nada tivesse acontecido. E parei, continuei fazendo a coreografia, voltei, subi as escadas de novo de lado. E aí, tudo bem? Pegaram a coreografia? Aí teve um engraçadinho que falou assim: tio Helder, oi, o tombo era tombo ou o rolamento faz parte da coreografia? Porque eu não sei se eu vou aguentar fazer esse rolamento como você fez, não. E todo mundo riu. Um outro também que você acabei de me lembrar foi que eu fui para o Antônio Fagundes, Aham. né? E o salto não quebrou. Aí eu estava fazendo uma cena de Moulin Rouge e eu fazia Satine. Então, quem assistiu Moulin Rouge sabe que quem faz Satine é Nicole Kidman. E eu sou muito maior que a Nicole Kidman, né? Então eu entrava com vários rapazes, né? E vestido. Eu usei, eles usaram os leques de plumas maravilhosas e coisa e tal. E eu sei que eu me empolguei tanto que eu tinha que dançar de salto alto, né? E jogava a perna para cima, na frente, para trás, junto com os garotos. Numa dessa de jogar a perna para cima, a que estava embaixo perdeu o apoio. Aí eu não caí, eu arreganhei um grande K, pá, no chão, todo aberto no chão, eu continuei a coreografia, eu tinha que fazer a performance da música, dublando, e aí eu dobrei a perna da frente, dobrei a de trás, continuei, e Rodrigo estava sentado, uma opção de gente assistindo o ensaio, que era o ensaio geral, né? Porque Aham. na semana seguinte nós íamos estrear todos, e eu estava fazendo Moulin Rouge. E aí a coordenadora da Centro de Danças Valqueiros falou assim para o Rodrigo: Rodrigo, o que aconteceu ali? Ele caiu ou fazia parte da coreografia? E o Rodrigo virou e falou para ela assim: olha, vindo do Helder, tudo é possível, né? Eu não sei se ele caiu, porque ele continuou fazendo tudo que ele tinha que fazer, você está entendendo? E Sim. por aí foi. Eu acho que se eu ficar aqui falando com você, vão surgir outras Um atrás do lembranças outro. de outras vezes que aconteceu um episódio engraçado com o salto alto e eu continuei. As pessoas não sabem dizer até hoje se ele caiu ou se não. O que eu caí realmente, Gabriel, foi esse de 2015, que o salto deu um estouro e eu perdi o equilíbrio e fui para frente. Eu Sim. botei as mãos. Aí todo mundo se preocupou e eu no chão falei assim: o negócio aqui tá brabo. Meu salto nunca me jogou no chão, a negatividade aqui tá muito alta. O meu gestor tinha ido embora, o Amando. Amava trabalhar com o Amando, com a Verônica, a esposa dele, que eu chamo ela de Sim. Vera. E eu falei assim: não vou ficar mais aqui. E aí eu não fiquei mais na lona e fui trabalhar em outro lugar. Respondido? Respondido, sim. Então Muito vamos lá. bom, tio. Ah, tá ok. Vamos lá. Tio, Oi. segunda pergunta. Você acredita que um dia
você vai poder dizer, abrir sua janela e falar assim: acabou o racismo, acabou a homofobia? Olha, meu filho, veja bem, Gabriel, meu Deus do céu, você me acompanha basicamente a sua vida, carreira toda, né? Sim, Porque você começou como menino do Rio, no Leblon, que poucas pessoas sabem que a Rede Globo fez uma matéria com você, com o falecido PP, e você era o bebê do Leblon, menino do Rio, e o PP na Asa Delta e no surf na Barra da Tijuca. É até bom eu pegar e estar comentando isso, porque você vem representando uma música de Baby Consuelo, ao qual eu era criança. E eu estou com 53 anos de idade hoje. Então, sim, ou seja, a música veio para sua época. Na minha época, quando eu tinha 8 anos de idade, ou que eu era bebê, o racismo era muito mais forte. Só que era velado. sim, Não aparecia tanto assim nas redes sociais, nas emissoras de televisões, na imprensa falada, escrita, televisionada. Não era. Hoje, a sua geração, ela está brigando, tá? E levantando bandeiras para sim, defender os iguais. E eu acho isso muito lindo, porque a minha geração sofreu. A geração anterior à minha também sofreu muito, mas era alguma coisa que era raro, só se a pessoa fosse muito importante, ou se o pai e a mãe botasse a boca no mundo, aí ia, bababá, mas era uma coisa mais fechada. Vocês hoje, a sua geração, vocês botam a cara a tapa. sim, Eu acho isso muito bacana. A geração do meu filho é uma geração que vai vir brigando mais que a sua. O que vocês estão fazendo? Vocês estão dando suporte para pessoas de gerações como a minha e outras a estarem fortificando que nós somos iguais. Mas dizer para você se eu vou conseguir abrir a janela da minha casa. Tanto que eu tenho uma amiga aqui de frente que ela diz assim: o Helder, ele se sente à vontade em morar aqui e não vejo ele mudando por causa da segurança. Eu cresci, eu nasci basicamente onde eu moro, em sim. Jacarepaguá. Cresci em Jacarepaguá, sou uma pessoa muito conhecida em Jacarepaguá. As pessoas sabem a minha história, sabem do meu processo de adoção. Eu tenho duas crianças negras, entendeu? Então, ainda eles têm pai homossexual. Então, veja bem, eu preparo os meus meninos exatamente para que eles possam virar as costas. Não bate boca, não, deixa que papai bate boca, porque o que acontece? Quando você tem o rompante que eu tenho e impacto uma pessoa, porque eu tenho essa coisa do impactar as pessoas. O meu histórico de vida, por tudo que eu já passei e que eu já enfrentei, parece que eu tenho na ponta da língua a resposta. Então eu não crio confusão, eu crio a ironia. E Sim. é mesmo, meu amor. E aí eu ainda desmunheco um pouquinho para a pessoa falar assim, melhor não falar nada não, porque ele deve ser dado a fazer escândalo. Você tá entendendo? Uma vez já me disseram que até para fazer escândalo tenho classe. Verdade. Então, Helder, eu não permito que ninguém pegue e diminua ninguém. Mas abrir a minha janela aos 50, eu tô com 53, eu já tenho meio século de vida, né? Eu já estou no lucro. Entendeu? Já estou no lucro, né? Ou seja, passei pelo Covid ontem, eu tomei a vacina da terceira dose e eu Aham. não você está entendendo? E eu estou aqui com o braço um pouquinho dolorido e coisa e tal. Até combinei com a Fada de assistir vocês hoje no espetáculo, levar as crianças. Eu estou Sim. só querendo saber se o meu organismo não vai dar retreta, Entendi. né? Então, voltando aí para você, eu torço muito, peço muito a Deus, a espiritualidade, que não é a geração do meu filho, não, é a sua geração, que a sua geração consiga abrir a janela e fale assim: as pessoas compreenderam que nós somos irmãos e nós somos iguais, então não tem por que ter esse preconceito ou essa, para mim, já passou a ser perseguição. Sim. Já se transformou em perseguição. Parece que é prazeroso perseguir,
o diferente. Entendeu? Não compreendem o diferente e perseguem. Aí eu fico pensando assim, gente, se a pergunta fosse feita assim para mim, que eu ensinei ao meu filho, você é filho de homossexual, ou como prefiram dizer, você é filho de gay, como é? E ele vai dizer, da mesma forma que é você sendo filho de hétero. Porque para o hétero questionar o gay é a mesma coisa que para o branco questionar o preto. Então, por que o preto ou o negro ou afrodescendente, que eu não sei qual é a denominação que preferem ser chamados, então eu coloco logo as três, qual é a visão dele? É bom ser branco? É uma via de mão dupla. E ninguém está se Sim. questionando nisso. Você está entendendo? Então, eu torço para que a sua geração consiga abrir a janela e diga: ai, estamos todos vivendo em paz. Consegui responder a você? Conseguiu sentir. Veja bem, essa é a minha visão. Eu não estou aqui Sim. para dar bandeira de ninguém. É a minha visão, tá? Tá. Essa você vai gostar. Pergunta número 3. O que você sempre quis fazer, mas não teve coragem? Eu nem tive coragem, não. Sabe por quê, Gabriel? Porque olha só, tudo que eu quis fazer, eu fiz. Mas tem uma coceira na minha cabeça, que eu vivo falando isso, o André pode até confirmar. Eu tenho uma vontade enlouquecida de entrar na porta do Barra Shopping de salto alto, com uma saia de 4 metros de roda, que nem eu dou aula, e atravessar o Barra Shopping inteiro e sair do outro lado de salto alto com aquela saia assim, bem louro. Você tá entendendo? Assim, bem dono de mim, para ver o que vai ser o comentário do povo no dia seguinte. Então, essa loucura eu ainda não fiz. Mas eu já fiz. Eu parei a Barra da Tijuca porque eu trepei no caminhão da Petrobras, em frente à antiga biruta, que não existe mais, e eu parei as duas pistas na beira do mar e eu tinha 15 anos. Meu Deus. Por isso, veja bem, hoje você tem 21. Eu tô com 53. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz isso. Eu desfilei trocando de casaco, dentro do trem de Cascadura, indo para Deodoro, com ele em movimento, o trem com um monte de gente sentada e eu desfilando, fazendo pivô e não sei quem, PPP e o pessoal. Eu ia para Barra da Tijuca, no lotadão, com um rádio gigante, igual americano, com ele nas minhas costas, e eu ia puxando música dentro do. E as pessoas iam cantando junto comigo. Então, quando eu digo assim, eu fiz uma porção de coisas que esse canal está me permitindo contar, que muita gente aparece na televisão e coisa e tal, e fala assim, se lançando, aí eu digo, é porque na minha época não tinha internet, não tinha um telefone, porque vocês iam simplesmente quebrar a cara, porque isso tudo a minha geração já tinha feito. Só que a gente não tinha como postar. E hoje muita gente acha assim, porque eu tô fazendo, não, meu amor, não é novidade, não, porque a minha geração era, olha, a geração da década de 80, a garotada que tinha 15, 16 anos, na década de 80, a gente dava nora no pingo do éter. Porque, olha, a gente fez muita merda. Você entendeu? Muita merda saudável a gente fazia. E não precisava nem de tomar Red Bull. Acho que enfiava o dedo assim na tomada, tomava o choque e saía dentro. Te respondi. Respondeu sim. Então, fica aí a dica. Qualquer dia desses, aparece aí na televisão, eu de salto alto, eu vou parar e falar assim, Gabriel, tio te ama, realizei o meu sonho. Dá até pra gravar um vídeo pro canal, hein? Atravessando o Barra Shopping. Dá pra fazer um Eu bom, de hein? salto alto no Barra Shopping. Pergunta número 4. Você leva consigo algum arrependimento? Olha, Gabriel, eu costumo dizer há muitos anos que eu não me arrependo de nada do que eu tenha feito. Eu Sim. tinha que fazer, passei por aquilo. Algumas coisas eu acertei, outras eu quebrei a cara, mas elas serviram para mim como um aprendizado e eu não repeti onde eu errei. Sim. Agora, tiveram outras coisas que, por eu não ter uma orientação, meus pais vieram de uma criação muito bronca, né? Muito
cheias de preconceito, como a gente estava falando antes, uma geração sofrida, uma geração que trabalhava muito cedo, pouco estudo, né? Uhum. Então, o que acontece? Olha o TDAH funcionando. Qual era a pergunta? Arrependimento, você leva com você? Isso. Então, veja bem, eu me arrependo de situações que eu tive na bucha e eu não as fiz. Mas as que eu fiz, não arrependo de nenhuma delas. Nenhuma. E olha que eu era. Gente, eu era aquele de batia de frente com uma pessoa. Eu parava e falava, nós temos que fazer essa. Eu me lembro de uma garota, gente, que arrumou uma confusão numa seleção de desfile. Não era nem eu que ia fazer seleção, levei os alunos, isso lá no Grajaú, de um estilista. Quando eu vi a garota, eu esperei aglomerar. Eu gosto de plateia. E aí eu falei assim, ô, Bianca, entendeu? Aí ela, eu tinha uns 23 anos. Aí ela olhou assim, aí todo mundo virou, né? Porque no momento que levantou todo mundo que aglomerou para poder entrar no ateliê, aí ela, oi, querida, quando acabar a seleção, a gente tem que bater um papinho sobre aquilo que você falou de mim numa festa que a minha pessoa não estava presente. Aí, então hoje eu quero me defender, tá ok? Eu espero você acabar com a sua seleção. Foi aquele silêncio. E aí todos entraram. Aí, e daí foi sempre, sempre, sempre. Eu me lembro de situações. Essa eu tenho que contar em detalhes do Papo Zíper, que Rodrigo estava trabalhando, ele tinha 16 anos, estava trabalhando, 17, 18, não me lembro. É por aí. Num shopping Madureira chamado Peg Pag, e ele estava de Papai Noel. Né? Mas várias pessoas de Papai Noel. Então as meninas eram de saia curta e os garotos de shortinho. Então eles estavam recebendo para poder fazer a campanha do shopping, né? Entregando Sim. prospecto, papapá. E aí eu tinha o hábito de acompanhar e ficava de longe vendo, e eu sentado. Aí um grupo de colégio começou a chamar, ele era muito louro, e o outro que estava com ele, eles eram muito parecidos, tinha um cabelo um pouco mais escuro e falava assim: ó, o Papai Noel, viado, viado, viado. Aí eu levantei e falei assim: gente, quem é o viado? Aí eles. Não, eu levantei e comecei a fazer junto: viado, viado, junto com os caras. Aí o Rodrigo olhando pra minha cara, ele disse: tadinho, ele tava vermelho já igual a roupa. Aí eu virei, e os garotos se empolgaram, né? Porque, pô, juntei do lado. Aí eu virei e falei assim: eu acho que eu cheguei a bater 3 palmas e falar viado 2 vezes. Quem é o viado, hein? Ah, o Russinho ali, eu falei assim, é mesmo? Ele é meu irmão. E eu falei assim, pega, ladrão! Gabriel, os garotos tomaram um susto que eu continuei gritando pega, ladrão. Os seguranças vieram e os garotos começaram a correr, eu correndo atrás e gritando pega, ladrão, pega, ladrão. Sabe aquele movimento de que saiu todo mundo da loja, começou a correr atrás dos garotos de uniforme. Os garotos, eles tinham que correr muito, porque eu corria muito. E meteram o pé e viram. Eu voltei, mas eu não tirei disso. Ou seja, não fez a merda, não chamou de viado, então agora segura a pemba. Pega, ladrão. Porque se Muito pegam. bom. Mas você tá vendo? Eu sempre tinha certas tacadas que eu não permitia que ninguém passasse. Então, se eu pego, me aproximo e tiro satisfação, arrumo confusão, eu ia sair por grosso. Então, eu entro no grupo, faço parte da situação e depois eu dou o bote. Meu Deus do céu. Ó, tem inúmeras. Por isso que algumas eu não posso contar que vai sair lá no Papo Zíper. Entendi. Então, para você que quer saber todas essas histórias, ó, Papo Zip aí, não percam, tá bom? Vai estar aqui no canal o link, aproveita e se inscreva no canal, hein, galera? Pergunta número 5. Se você pudesse mudar alguma coisa em você, você mudaria? E o que você mudaria? Boa pergunta que você me fez. Quando eu tinha até mesmo a sua idade, mas a sua idade eu já não tinha cabelo grande porque eu estava na aeronáutica. Então eu entrei na aeronáutica com 19,
Fiquei 19, 20, 21, 22, eu saí aos 23 anos. Então, meu cabelo, ele era maior que o seu dentro da aeronáutica, porque ele era escorrido, e a minha Sim, franja vinha mais ou menos aqui assim. Eu jogava lá para trás, mas eu era bem reto, igual eu tô hoje. sim, Mas, em cima era muito cabelo. E meu cabelo, ele era muito louro, ele tinha reflexo em branco. sim. A aeronáutica nunca me atrapalhou em desfilar, em ser quem eu era. E eu saía de dentro da aeronáutica naquela época já com roupas extravagantes como eu uso hoje. Porque isso é uma marca minha. Eu gosto. É, Antes de entrar na aeronáutica, eu sempre tive um cabelo muito grande. Chamava muita atenção, porque o cabelo era muito encaracolado, alourado, muito farto o meu cabelo. Não era um cabelo que você fazia assim, ele parecia um capacete, não. Você fazia assim, aqueles cachos balançavam assim no ar. Aí, todo lugar que eu ia, as pessoas, né, criança principalmente, você é menino ou menina? Aí eu tinha um teor de levar na brincadeira. O que que você acha que eu sou? Aí eu não sei porque você parece menino, mas você anda de sapato alto, tem cabelo grande. Aí eu falava para as criancinhas assim: ai meu Deus, você tá feliz por você achar que eu sou menino ou menina? Aí a criancinha vai responder assim: tô. Ah, então não se preocupa não que eu também tô. O que você achar que eu sou tá de bom tamanho. E continuava dando aula. Mas acontece que eu sempre dei aula para adolescente e para adulto. E de repente aparecia um adulto, não fazia pergunta nem por mal. Né? Por isso que esse canal está me permitindo que as pessoas façam esses tipos de pergunta, porque eu estou sem filtro, estou respondendo e tendo a coragem de dar cara a tapa. Aí eu virei e falei assim para inúmeras pessoas que me perguntaram: Helder, você gostaria de ter nascido mulher? Aí eu não. Tá aí uma coisa que eu não gostaria de ter nascido. Mas, poxa, você dá aula de sapato alto, você se veste diferente, usa muitos anéis, bracelete, babá, e você tem uma preocupação com o seu cabelo. Eu trocava a cor do cabelo de 3 em 3 meses. Então a L'Oréal ela tá para criar a cor que eu não usei. O que vocês usam hoje, rosa, roxo, não sei o quê, naquela época de João Bolinha eu já usava. Pegava o carbono ectográfico e era louro, passava na cabeça, ficava. Conforme ia lavando, ia saindo. Então, isso que vocês fazem hoje que tem shampoo, na nossa época não tinha. Era o carbono de rodar no mimeógrafo. Era aquilo que a gente descoloria, tá? E igual vocês hoje têm esmalte azul, verde. A gente botava a tinta da caneta no esmalte incolor, ele virava aquela cor e pintava as unhas de verde, de azul. Você tá entendendo? Com tinta de caneta Bic. Olha eu dando a dica aí pro povo não comprar mais esmalte. É. Aí o que acontece? Eu pegava e respondia: não, gente, olha só. Eu vim com um acessório a mais. Então vamos dizer assim: na minha época tinha um bonequinho, né, que a gente comprava, era uma balinha, vinha um bonequinho. E o bonequinho era liso. E eu tive um amigo que falava assim: poxa, podia ter um bonequinho menino, né? Aí eu burramente falei assim: mas por que ter um bonequinho menino? Ah, Helder, se o bonequinho fosse menino, a gente tinha mais bala, né? Aí eu falei, aí eu, é. Aí eu peguei o bonequinho e olhei assim, eu falei assim, mas o bonequinho parece que é menino. Não, Helder, não é menino, não, parece que é. E eu tô com o bonequinho na minha mão. Não, mas, gente, olha bem o bonequinho. E aquilo virou discussão dentro do colégio, né? Que eu tava no ginásio, e esse Aham. meu colega, nunca mais ouvi o Marco. E ele falando do bonequinho. Gente, aí começa a chamar os outros, né? Gente, isso é menino ou menina? Aí começou a pergunta. E cada um dava a sua opinião. E aí no final ele falou assim: Helder, imagina uma menina sem roupa. Aí eu, tá. Agora um menino sem roupa. Aí eu, aham. Agora olha pro boneco. Aí eu olhei. Se ele fosse menino, a gente não tinha mais bala? Ah, é mesmo. Você tá entendendo? Então, ou seja, eu costumo dizer que eu e Paulo Roberto, né? Eu não ficaria sem Paulo Roberto. Por quê? Tanto que quando a gente sai, eu falo para Rodrigo assim: eu vou lá no banheiro porque Paulo Roberto está querendo bater um papo com o Victório. E aí eu vou. Então, tudo eu me refiro ao aparelho genital, o meu masculino, de Paulo Roberto. Ele tem nome e sobrenome, né? E aí de Paulo Roberto. Então, dizer assim: ó, o TDAH funcionando.
Qual era a mesma pergunta? Se você mudaria alguma coisa em você. E o que você Então, mudaria? se Papai do Céu chegasse para mim e falasse assim, né? Helder, vamos ter uma conversa muito séria. Ai, meu Deus. A princípio eu ia falar assim, ai, meu Deus do céu. Papai do Céu na minha frente, assim, né? Cara a cara. E ele me fazendo uma pergunta dessa, eu dizer para ele assim, eu quero nascer Helder de novo. Com todos os acessórios que eu tenho. Não tira nada. Mantém tudo e eu não vou mudar nada. Eu quero ser dessa forma. Eu me identifico, Gabriel, olha só. Eu não tenho um corpo de atleta, fui atleta na Gama Filho, né? Eu era corredor da Gama Filho, fiquei entre os melhores quando eu tinha 15 anos em corrida, fiz taekwondo, né? Dei aula de taekwondo, porque eu fui até a faixa verde e ponta azul. Olha só, as pessoas me veem em cima do salto alto e acham que eu sou incapaz de muita coisa. Não, gente. Eu troco fiação, eu faço massa, eu assento azulejo, entendeu? Eu faço uma porção de coisas que as pessoas. Gente, ele faz isso? Faço. Então eu não consigo. Papai do céu de frente comigo, eu falo para ele assim: me mantém da mesma forma, eu quero ser quem eu sou. Adorei ser elder. Parece que. Sabe quando você está fazendo um curso e você é premiado por o seu Sim, trabalho? Não é gratificante para você ser premiado, reconhecido profissionalmente? Então eu acordo, vivo, durmo, agradecendo a Deus por ter sido agraciado por esse presente de ser elder. Eu acho que ele escolheu a pessoa certíssima para ser elder, entendeu? Porque eu acho que eu vejo nas pessoas, tem muita gente que não conseguiria ser elder, não. sim, Você tá muita entendendo? gente. Porque eu vejo muitos artistas na televisão que eles criam uma personagem e eles não são aquilo fora da televisão. Alguns, então, são emburrados, puxam uma carrocinha, uma cachorrinha. Alguns bebem demais para poder manter aquilo. E eu não faço nada disso. Eu bebo muita água, que eu tenho que beber muita água. No mínimo eu tenho que beber 4 litros de água por dia. Entendeu? Ou seja, ainda hidrato a pele. Então eu não precisei de fugas. E eu passei por cada bomba, entendeu? Ui, Jesus, Maria, José. E eu entro com classe e saio com classe. Você está entendendo? Então, ser elder, quando o Papai do Céu, lá na sua infinita sabedoria, estava preparando a minha geração para nascer na década de 60, ele virou e falou assim: de todos vocês, não me desfazendo de ninguém, mas olha só, você aí, você, isso, o pequenininho, que eu era cotó, cresci de raiva. Virou e falou para mim assim: você vai ser elder, a sua missão é essa, porque você aguenta. Aí eu me lembro de Paulo. Isso, me lembro de Paulo Silvino. Tu aguenta, tu aguenta. Foi esse caso. Então, não. Eu não me arrependo, eu não mudaria nada em mim. Eu viria da mesma forma que eu estou. Respondi? Respondida. Vou pegar aqui a última pergunta. Ó, essa é a perguntinha extra, né? Aham. Que é o seguinte: vamos supor que você tenha ganhado uma máquina do tempo, certo? Você iria para o passado ou para o futuro? Gente, Gabriel do céu. Tem mais pergunta em cima dela. Depois da sua resposta, tem mais pergunta. Tá, olha só. Gente, se eu ganho uma máquina do futuro, primeiro lugar que eu ia era no Egito Antigo, que eu ia me atracar com aquele faraó, com aquele turbante maravilhoso, e eu já ia vestido de Rá para ele pensar que eu fosse. Você tá entendendo? Eu acho que nós íamos tricotar muita coisa, eu e ele. Um outro lugar que eu gostaria de ir era exatamente no tempo de Cristo. Eu queria ter o privilégio de conhecer Cristo. Você está entendendo? Ou seja, estou eu voltando para o Egito. Ah, Você tá é algo assim. Ir para o futuro não me interessa.
Não me Sim, interessa o futuro. Agora, voltar ao passado é, assim, algo que tem horas que eu me sinto assim. ah, eu já fiz muitas regressões e eu tenho um teor de me apaixonar muito por coisas do passado. Eu tenho uma dificuldade muito grande com alguma, não é com a tecnologia, com algumas coisas da tecnologia. Ela é ótima, mas acontece que algumas pessoas, a competitividade é muito grande, então elas dificultam o que seria fácil para uma pessoa de 60 anos. Se para sim. mim, com 50, eu tenho uma certa dificuldade, imagine uma pessoa de 60, de 70, de 80. Aí o idoso vai pegar e dizer assim: ah, não, eu faço muito bem. Parabéns para você, meu amor. Entendeu? Porém, você é a minoria, você é um só. E o resto do mundo? Você não pode pegar e abraçar uma causa ao qual você sabe se defender. E o restante? É Entendeu? verdade. O que seria do TDAH se não fosse o TDA? E o que seria do TOD se não fosse o TDAH? Porque um vai levando ao outro. Sim, é um. Uhum. Tá entendendo? Então, esses dois momentos, conhecer Cristo, eu não precisava nem de bater papo com ele. Tendo a cabeça que eu tenho e só acompanhar ele peregrinando e falando, uh, eu não precisava nem de ficar lá 10 dias. Para mim, um dia, uma noite, já seria o suficiente. Você está entendendo? Porque, como ele é onipotente, onipresente, onisciente, eu sei que ele está em torno de nós o tempo inteiro. Mas, gente, quem viveu com ele, caramba, o privilégio de viver com este homem. E o Egito é porque realmente eu tenho uma paixão maravilhosa pelos faraós, as pirâmides, as esfinges, Ra e Anubis. Você está entendendo? Eu queria, Sim, no Egito, eu queria ficar um pouquinho mais de tempo para poder compreender, porque eu entendo, mas eu queria compreender mais do que eu já compreendo, essa mágica desse povo que tinha uma mente tão além do seu tempo em relação a cultivo, a plantação, a irrigação, a sim. trabalho com luz, que não tinha eletricidade, de iluminar dentro daquelas. Isso para mim, assim, meu Deus, é além da imaginação. Então, ser telespectador ali, vivo, sem me manifestar. Eu ia. Imagina, eu sem me manifestar, sem abrir a boca. Eu seria a primeira múmia, né? Lá, parado, de boca fechada. Essa pergunta foi maravilhosa. Mas vai. Então, as outras perguntas era para onde você iria, né? E o que você faria? Se você pudesse voltar no passado em uma dessas duas datas e mudar alguma coisa, botar um dedinho de Elden em alguma dessas áreas, o que você faria? Olha, Cristo, eu não faria nada. Eu só Sim, queria, como eu disse para você, ter esse privilégio de andar. Não precisava ser do lado dele, não. Atrás dele. Eu poderia ser o último no meio de 5.000. Você está entendendo? sim, Mas saber que eu estava ali escutando o Sermão da Montanha, eu queria estar lá no Sermão da Montanha escutando ele. Você está entendendo? Escutar este homem no Sermão da Montanha, eu já voltaria feliz da vida. Vou só trazer para a atualidade. E se a gente for ver a nossa vida hoje em dia, a gente tem muita coisa de épocas passadas, da década de 50, de 60, até mesmo lá do tempo de Cristo, que nós, como então falei, sou apaixonado, algumas coisas do Egito, mas apresentadas de uma forma diferente. Mas se você sentar, começar a estudar história, como o André está fazendo faculdade de história também, vai conseguir fazer um link. Né? É como se a gente rodasse. A Terra é redonda, né? Então, como se a gente rodasse as mesmas coisas, só que elas vêm de uma coloração diferenciada, de um peso atmosférico diferenciado, mas é como se fosse um ciclo vicioso. sim. Entendeu? Bom, meus queridos linhas e carretéis, estou aqui finalizando nós, né, no nosso canal Fecha Claire.
junto com essas perguntas maravilhosas de Gabriel Felipe, ator, influencer, modelo e cantor, lançou sua música agora, né? Eu vi. É, Gracinha a música. Mais à frente a gente tem que voltar para falar dessas músicas que você está começando a colocar para fora aí, mais um ponto a favor da sua carreira artística. Isso é maravilhoso. Ó, obrigado. beijo, muito obrigado. Beijo, Ti.